Olá, nossa conversa hoje aqui no Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí é com a artista plástica Luciana Marinho. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Vamos falar, antes da gente começar na sua parte profissional, né, falar um pouco da sua trajetória pessoal. Você é nascida em Jacareí? Sim, nascida em Jacareí, minha família toda do Jardim Paraíba, Jardim São José. Meus avós vieram para aqui, para Jacareí, em 1958. Nossa. E permaneceram na mesma casa até 2014, quando faleceram, minha família toda de lá. Eu falo que muito da minha veia artística, inclusive, né, vem daquele bairro, daquela região, onde meus tios, hoje são todos evangélicos, mas na época foram também cofundadores da Escola de Samba Unidos do Álcool, que é lá no bairro, também do Aliança, que é o time de futebol, que é lá do Jardim Paraíba. Então, assim, eu, enquanto criança ainda, me vendo na quadra de uma escola de samba, vendo assim aquelas... Quando levavam fantasia para fazer em casa, eu achava tudo aquilo mágico. E hoje, depois de muito tempo, eu fui entender que muito da minha veia vem daquilo também. E como é que foi a sua infância? Você falou um pouco do carnaval, lá dos seus avós. Como é que é a cidade da sua infância? Como é que foi isso? Então, na época, lá no Jardim Paraíba, né, não tinha nem asfalto quando eu era criança. Então, não tinha asfalto, era aquela infância de bairro, quando as crianças ainda brincavam na rua, né? As crianças podiam brincar na rua, foi bem divertido, sempre na rua, sob a visão, sob o olhar dos meus avós, principalmente. Meus avós são muito marcantes na minha infância, quem é criado por vó, assim, né? Minha mãe ia trabalhar e ficava muito com eles, assim. Então, sempre rodeada de muita atenção, muito carinho. E aquelas brincadeiras de rua que antes eram possíveis. E você tem irmãos? Uma família grande, a sua? Sim, eu tenho um casal de irmãos mais novos. A minha irmã, ela é empresária, microempresária. Ela tem uma empresa de geração afro, ela produz roupas afro. Meu irmão trabalha com logística. Minha mãe é da área de enfermagem, há muito tempo trabalhou a vida inteira. Foram mais de 40 anos de enfermagem, os últimos 25 anos no Hospital São Francisco, é bem conhecida lá também. O seu pai fazia o quê? Meu pai morou muito tempo em Caraguatatuba, né? Eles se separaram quando a gente era muito criança e depois, no final da vida dele, ele retornou para cá. Foi um reencontro incrível, assim, sabe? Ele tentou resgatar tudo de uma vida que não conseguiu e foi lindo, assim. Antes dele falecer, a gente estava todo mundo muito unido também. A gente o recebeu, assim, com muito amor e sem nenhum, sabe, resquício, assim, de mágoa, nada disso. Foi sempre tudo muito leve. Não teve traumas. Sem traumas. Você falou que foi criada um pouco pelos avós também, e essa veia artística que você cita também vem deles. Eles participavam mesmo ativamente de carnaval? Eu queria que você falasse um pouco disso. Sim. Meus avós nem tanto, né? A parte de carnaval, assim, era mais os meus tios que participavam. Meu tio Cabeção, Antônio Carlos, ele é bem conhecido lá no Jardim Paraíba, Jardim São José. Hoje ele não mora mais aqui. E eles participavam muito, assim. E aí a gente também criado com vó, com os tios, né? Levavam a gente para participar, eu, meus irmãos. E era muito bom, eles participavam também. Minha avó, todo ano, ela ia para aquela 9 de julho, levava o banquinho dela e, se alguém sentasse, se alguém passasse na frente dela, tinha confusão. E foi isso, assim, e aquilo tudo sempre, para mim, sempre foi muito mágico, muito mágico. Porque ver uma criança, ver aquele figurino, né, cheio de brilho, cheio de cor, né, eu imagino que para você deve ter sido uma influência, agora que você está fazendo um trabalho de artista plástica, né, uma influência grande, né? Sim, isso mesmo. Foi muito forte essa influência, assim. Eu falo que, por exemplo, muito da a minha formação agora, eu hoje, né, eu sou professora de artes da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e muito hoje eu vejo assim que quando eu assumi o cargo, o professor de arte, principalmente, precisa dominar as 4 linguagens artísticas, que são teatro, música, artes visuais e dança. Tem que dominar essas 4 linguagens para você entrar numa sala de aula e falar de artes.
E aí eu vejo assim o quanto isso que a gente está falando agora parece estar tudo ligado. O quanto dentro de uma escola de samba eu vi as 4 linguagens, a gente vê as 4 linguagens, né? Até mais que essas, né? Então tem a representação teatral, né? Quando as pessoas estão se apresentando ali, toda a parte artística indiscutível, né? Da criação de alegorias, figurinos, tudo. E também música. Então tá tudo ali. A gente pode não notar, mas elas estão ali dentro, né? Estão ali. E você começa a trabalhar com artes aí na adolescência, participar do carnaval. Como é que isso começa? Então, você acredita que na adolescência eu era catequista? Na adolescência eu era catequista, eu era extremamente católica e não participava muito. Aí depois dos 20 anos, assim, quando eu fiz uns 20 anos, assim, me deu uma coisa, falei assim, essa veia artística, sabe, gritou mais alto em mim. Então, aí eu fui participar do carnaval. Então, eu fui rainha do carnaval 3 vezes, sabe? Fui princesa do carnaval 2 vezes. Então, assim, desde 95 eu fui princesa, 96 eu fui rainha. E aí, continuou minha trajetória do carnaval, concomitante com a parte artística também. Quer dizer, você já... na adolescência, depois dos 20 anos, começou a desfilar na avenida, sempre na Unidos do Álcool? Eu fui em todas. Eu fui em todas. A Unidos do Álcool era do meu bairro, mas eu participei muito tempo da Estrela Cadente, que era do outro lado, né? Que é lá no Jardim Flórida. E lá eu fui tudo. Eu fui primeira-dama, fui porta-bandeira, fui rainha de bateria, né? E eu tenho muito carinho por essas 2 escolas e tenho carinho pelas outras também, que participei de todas já. E você tem algum desfile que foi mais marcante na sua memória? Que foi aquele que você mais se lembra com mais carinho? Olha, eu acho que eu tenho um desfile do Estrela Cadente, onde eu participei assim, ativamente de tudo. Eu compus desde os figurinos, eu também ajudei a compor um enredo, que foi lindo, que falou sobre educação. Foi lindo, ainda era o João Roberto, que era o presidente da Fundação Cultural, faz tempo, né? E aí, nossa, esse enredo foi lindo. Foi no Estrela Cadente, acho que foi no Unidos do Álcool, se não me engano. E aí tínhamos um intérprete de São Paulo, Xixa. Nossa, ele é extremamente assim, famoso e reconhecido lá. Ele veio para cantar o nosso samba, ele gravou. Nossa, foi lindo. Esse ano foi lindo mesmo, porque eu participei de todos os detalhes. Acho que foi o mais marcante para mim. E ainda desfilei como porta-bandeira. Porque para quem não tem esse conhecimento de dentro de uma escola de samba, o trabalho dura um ano, né? Você fazendo figurino, compondo a letra do samba que vai ali, demora um ano, barracão, tudo, para construir carro alegórico, né? Sim. Não é de uma hora para outra. E você foi lá, participou de tudo, né? Sim, isso mesmo. Agora, no Jacareí, eu acredito que esteja sendo desenvolvido uma coisa muito importante, assim, que é realmente essa construção durante o ano. Durante algum tempo, isso foi sendo adquirido gradativamente. Porque durante um tempo, as escolas esperavam muito receber a verba para começar a construir. Agora eu vejo, agora eu não participo tão ativamente das escolas de samba de Jacareí, mas eu vejo o trabalho o ano inteiro, eu percebo isso, eu vejo o ano inteiro eles atuando assim, e isso é muito legal. Num tempo que a gente pensava nos 90, era uma época que os desfiles da Escola de Samba de Jacareí tinham ingresso pago, né? Nossa, é mesmo. E lotado. E lotado, né? Não era igual hoje, que é todo mundo de graça. Antes era com ingresso pago. Tinha a pessoa comprava camarote para assistir o desfile. Sim. Já foi o segundo maior carnaval do Vale do Paraíba, né? E aí depois passa essa época dos desfiles, você falou que hoje é professora de artes, né, no estado. Eu imagino que é uma coisa consequência da outra. Você acaba escolhendo isso por conta dessa veia artística. Foi isso que aconteceu? Foi isso mesmo. Foi isso que aconteceu. Então, eu sou primeiro formada em pedagogia e depois eu fui fazer a faculdade de artes. E a faculdade de artes me ampliou. Mas ampliou meu olhar, assim, para... Sabe quando amplia seu olhar para outras coisas, assim. E eu cresci como pessoa, sabe, como profissional. Hoje eu me vejo e me considero multiartista, sabe? Não só artista plástica, não só multiartista.
porque venho aí realizando várias atividades. Então, venho trabalhando também como produção, né? Com a produção, eu tenho amado fazer isso. Então, eu tenho a exposição Ônix, que eu sou idealizadora da exposição Ônix, também produtora artística, produtora cultural. E aí, e também agora tem a roda de samba do Rodrigo Moraes, que está sendo bem elogiada por aí. A última apresentação foi agora na Escolha da Corte, ali no Parque da Cidade, que foi um evento lindíssimo. Então, nós trouxemos artistas de São Paulo para participar da roda de samba. Veio aqui o Tiago Valpasso, que é do berço de samba de São Mateus, em São Paulo. Veio o Gazu, do antigo Grupo Sensação, participou com a gente da roda. E eu fiz toda a produção executiva, artística. E eu fiquei, nossa, muito feliz com o resultado do trabalho. Foi muito elogiado. Então, assim, vai abrindo um leque, né, para outras vertentes também, assim. Porque a maioria dos artistas... Ninguém fala assim, não, eu sou sorte, eu vou só cantar. Porque, tipo, né, todo mundo faz alguma coisa paralela junto para ajudar, porque é difícil. Eu imagino que produzir um evento desse tamanho deve dar um trabalho infernal, né? Dá um trabalho infernal e você levantar assim do nada, se acordar às 3 da manhã e falar assim, nossa, eu tenho que resolver tal coisa. Porque assim, um detalhe que falta, você tem que resolver. Se falta alguma peça ou chamar algum cantor que seja, tudo a produção que tem que correr atrás, né? Isso mesmo, isso mesmo. E aí você vai então para a Escola de Artes, fala, né, nesse seu gosto, né, pelas artes. Como é que você vê hoje esse ensino de artes que você já está lidando faz um pouco de tempo nas escolas? Como é que tem sido isso, essa mudança de uns tempos para cá? Como é que isso está funcionando hoje? Então, hoje eu estou trabalhando numa atividade mais burocrática, eu trabalho na diretoria de ensino de Jacareí. Então, não estou dentro de sala de aula. Mas de lá eu observo assim que a mudança na grade do currículo, né, ampliou assim, bastante coisa para a área de artes, não especificamente de artes, né, tem parte de... que as crianças precisam fazer trabalhos extras. Então, assim, eu acho que tem, principalmente quem está na PEI, as crianças que estão na PEI, que tem que ficar o dia inteiro, então ampliou bastante assim, o tempo de estarem lá e desenvolverem outras atividades. Isso é bom. Porque de uma certa forma as crianças vão aprendendo de tudo um pouco, né? Não fica só centrado num certo tipo de atividade. Né? Sim, sim. Projeto de vida, tem várias outras atividades assim dentro da grade curricular hoje também que enriquecem bastante e que dão assim as crianças irem para a escola com prazer. E também mexe com vários materiais, né? Tem o negócio da pintura, modelagem, desenho, então... nesse ramo aí as crianças podem aprender um pouco de tudo, né? Sim, sim, porque quando é aula de arte, por exemplo, quando minha aula é do ensino médio, eu sou professora do ensino médio. Então, não tem muito essa parte de desenho, pintura, não. No ensino médio trabalha assim, as profissões que você pode realizar dentro da arte. Então, tem um trabalho que eu realizei quando eu dava aula no Benedita Freire, que foi assim, incrível, que eu trabalhei com a escola inteira. Aí, por exemplo, se tinha uma peça de teatro, eu acho isso muito interessante. Falava assim, teatro não é só quem está na frente das câmeras, né? Tem toda uma produção atrás. Então, eu falava assim, vamos dividir em grupo e procurar o que você mais se identifica. Então, assim, foram trabalhos lindíssimos, porque cada grupo de alunos se identificava, sei lá, com iluminação, figurino, foram escolhendo os grupos que queriam e aí, sem impor, sabe? Sem impor, você tem que fazer isso. E nossa, foi uma época assim, lindíssima, trabalhos maravilhosos. Para a gente fechar esse bloco, existe, não sei, que na minha época, quando eu fiz aula de educação artística, tinha esses professores, tinham até professores que se referiam à educação artística como algo menor. Esse preconceito de, é aula de artes, então não tem muita importância. Isso ainda até hoje existe? Você já sentiu esse tipo de preconceito meio velado, assim? Ai, já senti. Eu já senti, mas eu tenho que brigar pelo meu lado, né? Tenho que brigar pelo meu lado. Eu acho que a aula de arte é muito importante, é importantíssimo, porque eu acho que é a construção do ser humano por completo, sabe? Tá tudo ali.
E aí a pessoa na aula de arte coloca seu sentimento, né? Até mesmo numa atividade que vai realizar. Então, assim, eu tenho que brigar pelo meu lado. Eu acho a aula de arte maravilhosa. Mas, assim, até os próprios adolescentes, eles ficam assim, para que eu vou usar isso? Aí você tem que convencer ele que a aula de arte é boa. Então, assim, hoje, no momento, eu fico pensando, nossa, para eu voltar para a sala de aula, hoje você tem que voltar assim, sempre, oi, bom dia, toda alegre, assim, será que eu estou nesse momento? De convencer os alunos que a aula de arte é importante, sabe assim? Tá certo, vamos encerrar então o nosso primeiro bloco aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.